Olá, eu sou o Dr. Cascapeira em mais um vídeo para trazer esclarecimento e ampliar sua consciência. Você provavelmente já ouviu falar sobre psicossomática. Só que eu quero falar com você hoje, abranger um outro aspecto, talvez um pouco mais ampliado, no que eu vou dizer sobre psicossomática. Venha comigo. Meu CRM é 41749, a nossa proposta é esclarecer consciências, ampliar consciências. O que é psicossomática? Vamos traduzindo a palavra, né? Psico vem de psiquismo, de mente, das emoções. Soma vem de corpo, corpo somático, corpo físico, corpo orgânico. Então, são estudos que dizem a origem das doenças no ponto de vista emocional, psicológico, atuando no corpo físico. Muitas pessoas confundem, acham que, então o senhor está dizendo que é uma doença psicossomática, que eu não tenho nada? Eu falei, não, eu estou dizendo que o que você está sentindo, essa úlcera, esse tumor, essa pneumonia, essa virose, essa gastrite, a origem é dos teus sentimentos, das tuas emoções, dos teus pensamentos. Mas isso não quer dizer que não tem nada. Então, há uma confusão aí, quando fala psicossomática, as pessoas confundem e falam, não, você está dizendo que então é psicológico? Não, estamos dizendo que a doença realmente chegou no corpo físico, ela está instalada, você faz exame e percebe. Só que a origem, como é que ela vem? Da onde vem? É do psicológico, do psiquismo. Então, existem muitos estudos falando sobre psicossomática. Outra maneira de falar também é a somatização. Somatização quer dizer, eu vou para o corpo, eu somatizo, o meu organismo físico, meu corpo, recolhe, digamos, aquela emoção, aquela questão, ele assume aquilo lá e fica doente. Então, eu queria ampliar um pouquinho, dizendo que estudos mais um pouco avançados, embora antigos, mostram que é um pouco diferente como a gente funciona na psicossomática, né? Então, existem várias interpretações. De várias que eu estudo, a que eu mais me identifiquei, a que eu mais estudo há 30, acho que uns 20 anos, é sobre a nova medicina germânica. Então, o Dr. Hammer desenvolveu toda uma teoria e provou na prática de como os conflitos emocionais geram as doenças orgânicas. Ele desenvolveu todo um estudo que ele chamou de Nova Medicina Germânica. Ele é alemão e ele comprovou. Como ele comprovou? Muitas vezes, as grandes descobertas da ciência, muitas vezes são até consideradas como se fossem por acaso, né? Por acaso. Então, a gente sabe, por exemplo, deixa eu pôr não perturbe aqui, porque daqui a pouco o celular começa a ligar. Isso, vamos lá. Quem faz assim é ao vivo, é assim. Bom, então, ele teve um conflito, um problema muito grave quando o filho dele foi assassinado por um príncipe italiano que estava brincando de tiroteio e acertou o filho dele e não ficou. E o príncipe italiano já viu como é que é. Os latinos têm um jeitinho na justiça, né? A justiça divina não larga a mão, mas os latinos muitas vezes têm uns jeitinhos para a justiça. Isso trouxe uma indignação muito grande para ele, um sofrimento muito grande para ele e para a esposa. E essa indignação, esse sofrimento, essa não conseguir suportar aquilo, trouxe para ele um câncer e para a esposa também. E como ele era um estudioso, um filósofo, um teólogo, um professor de medicina, ele desenvolveu toda uma teoria em cima disso, comprovando nos pacientes dele. Então, nós vamos ter aí uma outra percepção que eu quero passar para vocês aqui, a psicossomática. Então, é muito importante que nós, em todas as nossas doenças, em todos os nossos problemas físicos, a gente busque uma interpretação do nosso estilo de vida, do nosso psicológico, do nosso emocional, dos conflitos que podem nos trazer dificuldades e problemas. É muito importante. Então, não dá para a gente, hoje em dia, ficar simplesmente achando que, o vírus apareceu porque eu fui num lugar e eu peguei o vírus. Não. Por que uma pessoa foram duas pessoas no mesmo lugar, uma pegou o vírus, outra não? Sistema imunológico. Legal. E o sistema imunológico é baseado em quê?
estilo de vida, alimentação, exercício, sono, tudo isso aí é o óbvio. E o psicológico. E nível de estresse, nível de como você lida com a vida. Então, estilo de vida é como você lida com o dia a dia, como você lida com a vida. Então, existe todo um caminho neurológico que explica hoje por que a gente tem as tais doenças psicossomáticas. Praticamente todas as doenças o Dr. Hammer conseguiu decodificar. Porque é um código, né? O que é um código? É uma linguagem que a gente não conhece. Né? Não tem os códigos aí, os códigos que foram escritos na Babilônia, no Egito, etc. E tal. E o pessoal lá vai decodificando. Digamos que o nosso corpo físico também tem um código, e o Dr. Hammer é um dos que decodificou de uma maneira muito interessante. Né? Outro alemão também já tinha escrito um livro, A Doença como Caminho, né? Que estava chegando perto, na minha opinião, da visão do Dr. Hammer, né? Porque como caminho de quê? Um caminho de cura. Espera um pouquinho, Rubens, espera um pouquinho, espera, agora deu um nó. Você está me dizendo, e eu estou te dizendo, que a doença é um caminho de cura? Exatamente. A doença, todas as doenças, são caminhos de cura. Espera um pouquinho, como assim? Como? Uma doença pode me matar? Uma doença tira a minha qualidade de vida? Você está dizendo que está curando alguma coisa? Aí nós vamos ter que observar o que é curar e o que curar. Então vamos lá. Vamos pegar no básico primeiro, né? Tirando como filosofia, vamos pegar no básico. Nós temos um sistema de programas cerebrais. Programas cerebrais. Podemos dizer que é genético, não importa, são programas cerebrais. Os programas cerebrais estão aí instalados para serem utilizados quando necessário. Mesma coisa que você compra um computador, vem um monte de programa lá. E você vai usar quando necessita. Então, os nossos programas cerebrais estão instalados, muitas vezes há milênios, né, desde a época que começou o desenvolvimento da raça humana, para serem usados quando necessários. Eu vou falar de um programa que, infelizmente, não é entendido no nosso sistema de saúde atual. Chama Programa de Sobrevivência. Programa de Sobrevivência. O que é um programa de sobrevivência? É um programa que vai fazer de tudo para que eu sobreviva. E qual é a lógica desse programa de sobrevivência? É nos manter vivos. Então, digamos que a gente tenha um problema qualquer, um aspecto qualquer, um evento qualquer, que pode fazer com que a gente morra imediatamente. Tá? Pensa comigo, vamos lá porque você vai entender. Então, eu estou passando por uma situação, um problema, que eu posso morrer instantaneamente. Esse programa, então, é ativado para modificar a resposta do organismo, que seria uma resposta dito fulminante, para uma resposta, instalar uma resposta diferente, que vai me dar sobrevida, e com essa sobrevida eu vou poder trabalhar outras coisas, e quem sabe até eu nem morra. Então, imagine a situação. Você tem um evento qualquer fulminante, vai morrer de repente. E o sistema é despertado, aquele programa aparece, acorda, digamos assim, ou acaba linkando o programa, que vai nos mudar o comportamento do organismo, em vez de permitir uma morte fulminante, vai caminhar para um sistema que vai nos dar tempo, vai nos dar sobrevida. Para quê? Para que esta nova situação orgânica nos possibilite a gente fazer todo um trabalho para sobreviver. Então, eu vou morrer instantaneamente. Aí muda para esse comportamento. Esse comportamento de sobrevivência, que dá tempo para a gente mudar, aprender, saber o que tem que fazer, é chamado de doença. Eu vou repetir porque eu sei que é confuso. Tenho um risco de morte iminente. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. E o meu corpo, o sistema meu cerebral, aciona um programa que chama Programa de Sobrevivência, que vai mudar o tipo de comportamento do corpo. Ele ia ter um problema, ia morrer, muda o comportamento. Esse novo comportamento, para nos dar sobrevida, é uma doença. Então, a doença vem
para que a gente sobreviva de uma morte iminente. Estranho, né? Deixa eu dar um exemplo para vocês na prática. Eu atendi, eu acompanhei uma moça jovem com câncer de mama durante 7 anos, uma guerreira. Quando ela teve o câncer de mama, eu vou explicar qual foi o conflito que ela teve, que foi violento, deram para ela, por causa da idade, do tipo de tumor, 6 meses. Ela tinha um menino de 7 anos. Bom, primeiro ela entrou em desespero, lógico, imagine. Depois, ela falou, não, eu vou à luta. Bom, ela viveu 7 anos. De todas as coisas que ela foi fazendo, eu consegui acompanhá-la por um período, aprendi muito com ela. Um dia, conversando com ela, identificando os conflitos para saber o que estava acontecendo, e é interessante porque, no caso dela, a gente viajou por vários tipos de situações, em vários níveis de consciência. Então, ela falou assim, doutor, na hora que eu recebi a notícia, me deu uma sensação tão terrível, que eu tive a impressão que eu ia explodir, que a minha cabeça ia explodir. Bom, então, o que ela está me dizendo ali? Que o impacto emocional foi tão violento que ela ia ter um derrame e provavelmente hemorrágico. É um AVC, acidente vascular cerebral hemorrágico, quando estoura uma veia no cérebro, ou uma artériazinha no cérebro. Quando você tem um acidente vascular cerebral, um derrame hemorrágico, praticamente é igual à morte. Então, naquele momento, o sistema dela falou, não pode morrer agora. Não pode morrer agora. Vamos ver onde a gente joga essa energia. Então, imagina que vem uma energia, vamos pegar assim, vem uma energia, ela está indo para explodir no cérebro. Aí o sistema fala, não. Muda o caminho. E mudou o caminho e foi explodir, entre aspas, na mama. Que é onde a gente sabe que o tipo de conflito dela desencadeia. Era assim, ela trabalhava 18 horas por dia, 16 horas por dia, tinha um filho pequeno. Um dia ela chegou em casa, lá para as 11 horas da noite, o marido estava na porta esperando ela com as malas. Falou, estou indo embora. Assim, curto e grosso, estou indo embora. Bom, o mundo caiu. Mas ela falou, o impacto foi tão violento que ela ia ter um derrame, né? Um AVC. E o corpo jogou a energia para onde vai, esses conflitos de relacionamento, eles vão para a mama. E ela, então, explodiu na mama. Então, este conflito que explodiu na mama, ele não precisaria ter desenvolvido um câncer. Aí eu vou explicar para vocês como eu vejo metaforicamente. Então, digamos que o conflito, o trauma emocional violento, é como se você pusesse uma semente na terra. Presta atenção. Você põe uma semente na terra. Bom, para essa semente crescer, você precisa cuidar do solo, cuidar da terra. Então, você precisa regar, você precisa pôr lá um pouco de nutriente, né? Você precisa deixar tomar sol, etc. Cuidar. Então, quando a gente tem um impacto violento, é como se a gente colocasse uma semente na terra. Ora, todo mundo sabe que você não põe a semente hoje e amanhã a planta já está lá. Não é assim que funciona. Né? Só a dos feijãozinhos mágicos lá, que plantou de noite e o dia seguinte você podia ir até o céu. Mas, tirando essa, quando você põe a semente, e a semente precisa ser regada, adubada, cuidada para crescer. O que significa isso aí? Significa que se a gente mantém o conflito, mantém o emocional desequilibrado, destoado, desesperado, você está adubando, cuidando daquela semente, que foi o conflito. Ora, depois de um tempo, e aí é um pouco variável, mas não é muito tempo, não é uma semente que você colocou 20 anos atrás, não. É por volta de 1 ano, pouco menos, por aí. Então, pôs a semente vai começar a crescer, quando ela cresce, aparece, então, a plantinha. Essa plantinha, quando aparece, é um tumor. Né? Então, o tumor está lá. Bom, dependendo do nível de que você pôs de nutriente, de adubo, de água, como você cuidou daquela terra, entre aspas, né?
essa planta vai crescer forte. Aí são os tumores, que são tumores fortes. No caso dela, ela fez então um câncer de mama, muito violento, a ponto de que um dos grandes hospitais aqui de São Paulo, especializados em câncer, deram 6 meses de vida para ela. Mas ela, guerreira, viveu 7 anos. Tá? Quer dizer, conseguiu fazer muita coisa, ajudou muita gente, ensinou muito. A minha ensinou muito. Bom, então, aí vamos lá. Então você descobre a planta, você descobre o tumor. Então o que aconteceu? Um conflito violento atuou no cérebro, o cérebro teve que fazer uma modificação de comportamento, tem que fazer alguma coisa para não morrer imediatamente. Então jogou aquela energia, aquela semente, num outro ponto, que é da mama. Se ela tivesse tido um AVC hemorrágico, ela ia morrer naquele dia, 2, 3 dias. E ela conseguiu jogar e viveu 7 anos. Ela poderia ter se curado? Poderia. Só que assim, dependendo da intensidade da semente e do cuidado, entre aspas, negativo que você deu para essa semente, a planta vai sendo cortado. Então você vai lá, você corta uma folha, mas continua crescendo. Corta outra folha, continua crescendo. Corta o caule, continua crescendo. Porque não tirou a semente. Então, toda doença, principalmente os tumores, precisam ser retiradas essa semente. E qual é essa semente? Um conflito emocional violento que você tem guardado. Então, no caso dela, a gente foi trabalhando em vários níveis, né? Então a gente aprendeu muito com ela. Ela foi uma batalhadora. Só para vocês terem uma ideia, numa das vezes que ela foi ao hospital, que conseguiu fazer uma cirurgia, que ela fez a mastectomia, nós trabalhamos com ela uma vivência anterior, presta atenção, uma vivência anterior onde o marido tinha sido um filho que ela tinha abandonado. E aí mistura tudo, né? Mistura o conflito de relacionamento atual com um conflito inconsciente de abandono de um filho, que é um problema que pode virar um câncer também. Então ela tinha abandonado um filho no Antigo Egito, não sei aonde lá, e era esse marido. Então, olha as coisas como vão se complicando, porque às vezes você fala, mas não era para você ter tudo isso, não era para você sentir tudo isso aí. É porque já existia, entre aspas, digamos assim, sementes guardadas de outras encarnações. Então é como se você juntasse, nessa metáfora, a semente do conflito atual com a semente do conflito de vivências anteriores, que está lá, num nível do nosso organismo. E aí fica mais complicado, porque imagina que a ideia é ir lá, cavar e tirar a semente. Quando é cavar, é numa conversa, em vários tipos de terapia, num processo, e buscar a origem do conflito psicológico que chegou ao soma, à somatização. Tá? E eu estou dando um outro caminho, que é o caminho do sistema de sobrevivência, que é instintivo. Então ele não passa muito pelo psicológico, digamos assim. Ele vai nesse sistema psicossomático, mas o conflito é psicológico, mas a reação é instintiva. Isto é, o nosso organismo, o instinto nosso, traz a reação, a reatividade. Vou dar um outro exemplo para você entender. Um paciente meu, trabalhador, uma empresa pequena lá, uma mecânica, alguma coisa assim, trabalhando lá, e veio um menino lá, acho que indicaram um menino para ele, um jovenzinho, que queria aprender, queria lá aprender. Põe ele para aprender aí trabalhar. Bom, isso era muito comum antigamente, né? Você ia trabalhar, jovem, 12, 13, 14 anos, já ia trabalhar. Hoje não pode, né? Não pode e faz o quê? Mas tudo bem. Então, ele foi lá e falou, tudo bem, você vai vir para aprender, você fica aqui como auxiliar. Bom, o que é? O menino, eu, quando me formei em medicina, eu trabalhei acho que uns 4, 5 anos de graça em instituições. Trabalhei de graça. E agradecia, sabe? Então, hoje em dia é complicado, porque todo mundo tem direito e os deveres, né? Quer dizer, como é que você vai exigir direitos se você não sabe fazer os deveres? Para mim isso é óbvio, né? Tem que ter um equilíbrio de direito e dever. Tudo bem, né? Tem exploração? Tem exploração. Mas hoje a gente entende que se houve exploração de um lado, eu entendo que hoje tem exploração do outro, né? Porque só direitos, mas tudo bem. Aí esse menino
Começou a trabalhar com ele, mas o menino meio daquele mão curta, como a gente fala, braço curto, tal, e ficou um tempo com ele ensinando, e fazendo, e faz isso, faz aquilo. Mas o menino não queria saber. Mas chegou uma hora que ele falou, não dá para ficar com você aqui, né? Você acaba até atrapalhando. Então dispensou o menino, e o rapaz entrou na justiça, pedindo os direitos dele, de quem tinha ficado lá não sei quanto tempo, e claro, e ele pediu uma exorbitância, né? Porque é assim que funciona, né? Os advogados, infelizmente, que não tem ética, não tem. Enquanto tiver isso, gente, pediu uma exorbitância que isso foi um choque. Porque imagina, uma pessoa que é, sabe aquela pessoa que quer ser extremamente direita, fazer tudo certinho, paga todo mundo certinho. Esse caso não era um caso que foi pedido para ele ensinar para o menino e tal. E aí vem como se ele fosse um explorador de menor que não registrou essa coisa toda. E aí vem uma exorbitância. Bom, uma exorbitância pedida, geralmente os juízes hoje em dia têm um pouquinho mais de consciência, não vão obedecendo o que vão falando, né? Mas, mesmo assim, isso abalou num nível que é como se o inconsciente dele, e aí eu vou fazer como é que o corpo funciona em termos metafóricos. Imagina um animal na selva que foi comer lá um bichinho qualquer tal, e o osso ficou travado na boca. O osso travou na boca. Travou. Bom, se o osso ficar travado na boca, o animal não come mais. Então, ele vai morrer. Lembra, morte, vamos substituir a morte imediata por uma sobrevida que pode morrer depois, mas pelo menos eu não morro imediatamente. Bom, então, se aquilo estiver travado de um jeito, o animal tem que fazer alguma coisa para tirar aquilo. Bom, como é que ele vai tirar um osso travado na boca? Tem que ter uma língua mais forte. E essa língua mais forte, ela precisa ser aumentar de tamanho, aumentar de força, aumentar de células, de uma forma muito forte. E aí, o que vai acontecer? Vai ter uma língua muito mais, vai trabalhar muito mais, vai aumentar muito o tamanho, e como é que faz o corpo para desenvolver rapidamente uma língua mais forte, para tirar aquele osso? Um câncer. Um tumor de língua. Só que no ser humano é como se tivesse realmente um osso ali. Mas não é um osso literal, não é um osso material, é um osso virtual. É aquela coisa, não consigo engolir essa situação. Mas a pessoa fala, repete, não me conformo. Como que eu vou dizer? Eu não tenho nem esse dinheiro para pagar. Eu vou desestabilizar minha família, vou desestabilizar meus filhos para pagar uma injustiça. Não consigo engolir de jeito nenhum. E isso, a pessoa entra num desespero, porque ela fica imaginando como vai fazer para pagar aquilo que vai desestabilizar, não tem dinheiro, vão tirar as coisas dela. Esse desespero é aquela hora que está adubando a terra para crescer a plantinha. Aí ele fez um câncer de língua. Só que enquanto ele tem aquela inconformidade, aquela dificuldade de digerir aquilo, de engolir aquilo, o corpo vai achando, né, nessa parte instintiva, porque o corpo ele não tem essa visão, que não tem nada ali material, mas tem virtual. E o corpo ele vai fazer a mesma situação, a reação é igual com o virtual do que com o material. Então ele foi crescendo um câncer de língua. E aí você vai falar, mas por que uma pessoa tem um câncer de língua? Está ali, né? Um desses motivos na psicossomática desse entendimento é que o corpo tem que fazer uma reação para tirar aquela situação para poder comer e viver. É lógico que você fala, mas isso, Rubens, mas o que está acontecendo não é isso, mas o cérebro, ele é um programa, é que nem um computador. O computador aceita o que eu vou escrever aqui. O computador não vai dizer, não, Rubens, você não vai escrever isso aqui, não, vai escrever aqui. Não, o computador não faz isso. O computador o programa vai fazer o que eu estou colocando aqui. Eu estou gravando esse vídeo, ele está gravando, não vai discutir, o computador não vai discutir, isso não, isso aqui, não, por enquanto. Não sei se com inteligência artificial a gente vai ter essa questão, mas por enquanto é isso. Então nós temos esta perspectiva de que o nosso organismo vai reagir com o que eu estou chamando de programa de sobrevivência, que é instintivo, ele não tem uma lógica. Ele fala, pô, mas não tem nada na boca aí. Não é a lógica. Então, a gente precisa
entender, aprender, escutar, identificar esta lógica do sistema para desmontar esse programa. É óbvio, né? Então, com o tempo, tudo bem. Você vai fazendo os tratamentos, é aquela coisa, faz químio, faz rádio, faz isso, faz aquilo. Você vai cortando as folhas, que vão crescendo, mas ela continua crescendo. Precisa mergulhar lá na terra e tirar a semente. Quando você arranca a semente, acabou, você se curou. Então, eu não consigo entender, para mim fica muito difícil. Claro que, fala, mas Rubens, tem muita gente que se cura. Claro que se cura, mas em algum nível a pessoa trabalhou aquilo. É óbvio, em algum nível ela trabalhou aquele trauma emocional, ela superou, ela repensou, ela reverenciou. Então, é a necessidade de fazer sempre uma reflexão com a ajuda de alguém que possa ter uma visão mais ampla ou não, mas sempre fazer uma reflexão do porquê que você pegou ou esteve com aquela doença. E eu sou chato, porque a pessoa vem com uma gripezinha aqui. Eu falo, peraí, o que aconteceu? Você teve algum conflito. Ah, mas e o vírus? Mas e o vírus? O vírus não é, a gente não pega vírus? Sim, por que um pega ou não pega? Por que tem uma família, tem 4 filhos, 2 pegam hepatite e 2 não pegam? Não, o vírus está lá. Ah, sistema imunológico. Tá, e por que o sistema imunológico? Uma das bases do sistema imunológico é emocional. É o psiquismo. É o estado de sobrevivência. Né? O que o vírus traz? Quando eu preciso fazer uma mudança na minha vida, eu preciso fazer uma mudança na vida, eu não estou conseguindo fazer a mudança, aquilo vai gerando um conflito que vai baixar a minha imunidade e permitindo que o vírus se aproxime e se instale. Eu vou repetir. Eu preciso fazer mudanças na minha vida. Todo mundo precisa fazer mudanças, mas eu estou falando mudanças importantes. Eu preciso fazer mudanças importantes na minha vida. Não estou fazendo, por motivos não importa quais, e esta não mudança vai com que o meu sistema imunológico vai baixar, porque o vírus é um elemento, um instrumento que ele faz mudança. Ele entra dentro da célula para fazer mudança. Olha que interessante. O vírus só vive porque ele vive com a nossa célula. O vírus não tem célula. A bactéria tem. O vírus não tem. Então, o vírus entra dentro da nossa célula e ele usa a nossa célula para fazer mudança. Então, é como se fosse um elemento de fora que vem ajudar a gente a fazer mudança. Aliás, qualquer doença, a gente poderia dizer que vem para mostrar, para pressionar uma mudança de caminho. Por isso que a doença como um caminho de mudança. Então, se você tem qualquer doença, você poderá sempre buscar uma origem onde alguma situação da tua vida, claro, os impactos emocionais, as questões mais graves, mais pesadas, doenças mais graves. Impactos mais leves, doenças mais leves. E é interessante porque olha o que acontece também, pegando a metáfora da semente. Você tem um conflito emocional. A semente está lá, germinando, e você lá. E aí ela nasce, começa a crescer, mas aí você resolve. E aí quando você resolve, é como se você jogasse um ácido ali. E aí a semente para de crescer. Então são os tumores que são encontrados sem a pessoa estar doente. Então a pessoa teve lá um conflito, gerou um processo, começou o tumor, mas aí a pessoa resolveu aquilo e ela jogou como se fosse um ácido ali, jogou um ácido e ali parou. Então tem gente que é atropelada, tem que fazer lá a necrópsia, e aí aparece um tumor. Ah, tem um tumor aqui. Ah, não, vivia normal. Então você pode ter um tumor que está ali guardadinho. Eu espero que ninguém encontre, porque você já resolveu aquilo, você não está com a doença ativa, você esteve com uma doença, o corpo. Aí essa questão do ácido, né? Você jogou um ácido ali porque você entendeu a lição, mudou, jogou, para de crescer. E fica lá, fica em stand-by a vida toda. Infelizmente, se você encontra isso aí, que não está trazendo nenhuma doença, o conflito de encontrar uma doença, segundo o Dr. Hammer falava, é um conflito violento que pode causar uma outra doença. Se você gostou,
compartilhe o nosso canal. Dá um like, ou até dá um dislike, fala, não, tudo besteira. Tudo bem. Vá também nas minhas redes sociais, no meu Instagram, rubens.cascapeira.jr. Esse tem um vídeo que eu coloco no meu canal e também eu envio lá para o Luiz Leite, na Família Web Rádio, que eu te convido a ouvir lá, tem pensadores, psicólogos, muito interessantes lá, Família Web Rádio. Então, eu dou um abraço para o pessoal da Família Web Rádio e um abraço também para o meu canal Saúde Funcional Vida Plena, onde eu fico muito feliz por essa oportunidade de trazer um pouco da minha experiência. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.